Marconi é de onde? É formado. Pois é. Gente, perceberam o que Marconi falou? Nós temos essa visão também. Marconi, eu queria te falar o seguinte, também para os dois, que a gente não teve essa conversa antes. A gente está fazendo um projeto de lei de regulamentação da atividade para chegar onde você está propondo, que é exatamente essa visão. O que nós percebemos? E aí os presidentes de sindicatos, cooperativa também vão ter que compartilhar isso. Isso já foi para o Roberto e tem que ir para vocês analisarem. A ideia é regulamentar a atividade a nível nacional. Essa é a nossa ideia. E por que regulamentar a atividade? Tirar mais regras? Porque só cria essa regra, isso não vai ter vantagem nenhuma. Nós percebemos o que o Marconi está dizendo aqui, que se nós não tivermos uma matriz de transporte, que isso é matriz de transporte, se nós não percebermos que o transporte escolar tem que ser padronizado na sua regulamentação e não no veículo, nós seremos engolidos por esse sistema. O que eu estou dizendo com isso? Primeiro, muitos estados, a maior parte deles, hoje quase todos, tratam a autorização, né, o alvará como autorização, não é isso? Autorização. Concessão ninguém trata, porque concessão é empresa de ônibus, é autorização. Permissão. Alguns tratavam por permissão. Quem tratava permissão era Brasília, que acabou de cair, e Minas. Mas tem licitação? Então não é permissão. É autorização. Exatamente. Então, os únicos estados que tratavam por licitação eram Minas Gerais e Brasília. Eram permissão. Todos os outros, autorização. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem um patamar mínimo de legislação, você não tem como evoluir e chegar onde você quer. E aí a gente percebe o seguinte, que o maior problema hoje que nós temos é a concorrência predatória dentro desse sistema. Não é isso? Então, as prefeituras soltam os alvarás, porque politicamente é bom liberar as pessoas trabalhar, né? E a gente fica aí batendo volante, batendo alavanca e sofrendo, porque o cara entra sem concepção do negócio. E ele quer encher o carro, ele compra barato, e aí fica aquele inferno, divide o menino, e você tem que ganhar na quantidade, você lota o seu carro, aí você não chega na hora do almoço, você tem que correr igual um louco, porque aí você tem 40 minutos para entregar numa van de 15, né? O intervalo é pequeno, você não consegue sair mais cedo, porque o horário de sinal é o mesmo, não tem tudo isso, coisa que o pai não entende, não é? Você sai do colégio de 11h40, 11h50, tem que deixar 20 da manhã, pegar 20 da tarde, são 40 minutos no intervalo de menos de 1 hora. Então você imagina um negócio desse. Então é 1 minuto e meio por menino. Loucura. Todo mundo sem cinto, o menino em pé, aquele inferno danado. Quem andar nas cidades, nas capitais, no horário de almoço, é correr risco de vida. Eles não sabem. Meu filho, aquela faixa ali não tinha que ter escolar, não, tinha que ser a faixas. Estou falando bobagem? Me permite só eu concluir, só para registro para a gente, veja bem, hoje, graças a Deus, a gente tem que se virar, e eu tive que buscar, e tinha que ser uma alternativa na faculdade, para complementar minha renda. Vocês sabem que muita gente não faz faculdade, olha, existe uma carência muito grande nesse setor, e as pessoas, eles procuram, na minha casa chega muita ligação em busca de transporte escolar. Sabe o que, os alunos falam? Que não tem transporte para eles. Agora, por que eles querem transporte? Segurança. Aí por que segurança? São 5 assaltos por dia, só levantei, 117 assaltos por mês. Aí você vê 671 assaltos de janeiro até agora, totalizando 2.200 assaltos por ano. Então todos esses alunos, eles sofrem, você tem medo. Então quem não quer sair da porta da sua casa deve para a faculdade, quem não quer sair da porta da sua casa deve para a escola. Então a gente sabe que tem mercado para isso, nós temos mercado para isso, é só ter disposição de trabalhar. Só isso que eu queria registrar. Eu vou chegar nesse ponto aí. Aí o que acontece, pessoal? A gente fica nesse trabalho, né, nessa loucura. Aí o que a gente faz? Basta não dar conta de pagar as contas. Aí o transportador tem que arrumar uma alternativa. Aí ele vai fazer faculdade à noite. Aí ele para de rodar 1h da manhã, não é isso? Ele tem que entregar todo mundo. E vai acordar às 5h30. Ele não descansa. Chega final de semana, aqui não acontece isso, mas aqui não acontece muito. O infeliz vai fazer fretamento. Não é? E aí ele não consegue. É o único dia que ele tem, para
aí ele não faz, aí ele se mata de trabalhar, para daí a 5 anos ele acabar de pagar o carro e ter que comprar outro. Não é isso? Então essa é a nossa realidade. E é o que acontece, nós percebemos isso e pensamos, poxa, errado, não é você exigir um carro padronizado, isso não é errado. O errado é eu não poder comprar, essa é a questão, porque todo mundo quer andar de carro novo, querido. Quem não quer um micro-ônibus desse da Volare, eu quero. A questão é que a gente não pode comprar, a nossa discussão é essa. Ninguém aqui é avesso à evolução do sistema, não. A questão é, eu posso pagar? Então o que acontece? Pensando nisso, nós estamos propondo nacionalmente. É claro que isso vai ser discutido, isso vai ser debatido, é um processo, né? Nós não podemos criar uma regra geral sem que as pessoas debatam um projeto de definição dessa atividade. E o maior problema hoje é saber o que é o transporte escolar. Então, assim, muitos municípios tratam com motorização, e aí a gente vê a saída que a gente consegue encontrar, né, André? Você encontrou no seu estado lá, que é limitado, não é isso? Aí o cara vai na prefeitura, pressiona, nós também somos. Pois é, mas essas limitações são totalmente ilegais. Elas não suportam uma ação da justiça. Porque se essa atividade privada, e o seu estado é privado, o meu também hoje é privado, o que é atividade privada? É autorização. É igual o supermercado, a padaria, o açougue. Você preenche os requisitos e está aqui o seu alvará. Não compete ao Estado definir quantas farmácias vão ter na rua. Não compete ao Estado definir quantas padarias terão na rua. O Estado tem que dar o alvará para quantas padarias quiserem abrir na rua. Não tem como bloquear. Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só concluir um pouquinho e a gente vai. Então não tem como. É claro que a gente limita por lei, mas todas inconstitucionais, gente. Você não tem como limitar a atividade econômica, porque é de iniciativa privada. Isso eu quero dizer. Então hoje você limita lá, eu também limito em Belo Horizonte, mas nós estamos limitando dentro da legalidade. Você está entendendo? Isso é muito frágil. Você não ter a legislação ao seu lado é frágil, porque amanhã depois entra um cara que resolve cumprir, pronto, perdeu. Então nós percebemos que nós temos que voltar ao transporte escolar para o trilho de serviço público, certo? E a proposta é que seja licitado. Obviamente, Alex, que a licitação, nós colocamos no dispositivo, será daqui para frente. Os atuais permaneçam, como os taxas permaneceram. Nenhum taxista foi licitado nesse país. E são todos serviços públicos, são todos permissionados. E a ideia nossa é voltar isso para o público. Por que nós queremos voltar isso para o público? Questão óbvia, gente. Transporte, as cidades, as capitais, elas são planejadas para o transporte público. Eu fico vendo as discussões, nós temos que usar faixa de ônibus. Por que você não consegue utilizar? Qual que é a dificuldade? Porque você vai ser serviço público. Você é privado. Se você é privado, você não entra no plano de mobilidade urbana, você não entra na lei de mobilidade federal, porque você está num âmbito de menor importância. E aí uma situação engraçada que os estados criam, que é assim, eu nunca vi um troço mais mal feito que legislação escolar. É assim, tem lá, compete à União legislar sobre trânsito e transporte. Não é isso? Competência exclusiva da União. O Estado não pode legislar sobre trânsito e transporte, não. Lá que vem de Código de Trânsito é nacional. Aí vem o CTB, o artigo 136, fala assim: os veículos destinados à condição coletiva de escolares circularão pelas vias com autorização dos estados e do Distrito Federal. Quem cria a lei é a União, mas quem autoriza é o Estado, não é o município, não. Aí o 139 fala assim: o CART no 136 não impede o regulamento municipal. Puta merda. O cara conseguiu passar por 3 esferas. O cara passa pela União, a legislação, o cara passa a autorização pelo Estado e o regulamento ele passa pelo município. Que loucura! A gente fica louco, porque eles não se entendem. Vocês estão entendendo? Aí o que nós fizemos? Vamos criar uma legislação federal, vamos botar esse troço no público, porque nós precisamos ser tratados como serviço de prioridade. E aí os caras começam a arrumar um esquema que chama assim, serviço de interesse público, que é o pior conceito que existe, que é o que está prevalecendo hoje. Hoje o transporte escolar não é público, não é privado, ele é de interesse público. O que é isso? Na hora do Estado te garantir os benefícios do serviço público, eles falam assim: não posso. Dizer, eu não posso limitar o número de alvarás. Geralmente é isso, tá?
eu não posso limitar, eu não posso ter tarifa, eu não posso te dar benefício nenhum, porque você não é serviço público. Você não pode nem andar na faixa de ônibus. Mas na hora de te cobrar, ele fala assim: não, mas você leva criança. Ou seja, não te dá benefício e te cobra. E te cobra com rigor, porque você leva criança. É um sistema misto, ruim nos direitos e pesado nas obrigações. E aí nós estamos propondo essa mudança. E é óbvio que serviço público, gente, pressupõe tarifa. Isso é evidente. E aí o serviço teria que ser tarifário. Aí pronto, aí transportador enlouquece, né? Porque transportador quer ter o direito de levar de graça. Ele quer ter direito. Porque hoje nós levamos muito de graça, desde R$100, R$90. O transportador quer ter direito. Ele não quer que o Estado defina a tarifa. Se tarifa fosse ruim, as empresas de ônibus não eram tarifadas. Você pode ter certeza disso, porque eles têm poder de fazer esse país que eles querem. Então a proposta seria essa, e o transportador começa a discutir. Mas peraí, eu levo o menino, eu pego a filha da dona Joana, eu levo 2 quarteirões. Entendo. Eu vou cobrar dele o mesmo tanto que eu cobro do outro. A minha pergunta é a seguinte: quando você vai comprar a sua van, você chega lá na Fiat e fala assim: eu quero uma van que só roda 2 quarteirões, tem diferença de preço, meu filho? Quando você chega, né, quando você entra no ônibus, você paga pelo tanto que você anda ou você paga a tarifa inteira? Né? Ninguém discute isso, não é isso? Outra coisa, a tarifa do ônibus que roda na favela é o mesmo valor do ônibus que roda na Zona Sul? É o mesmo valor. Ué, tarifa é única. O pobre não paga menos que o rico, não, gente. É o mesmo preço, ou não é? Estou falando de região urbana, não é metropolitana, não. O ônibus que atende a favela cobra o mesmo tanto do ônibus que atende a Zona Sul, gente, é o mesmo preço. O taxista que roda com um carro de luxo cobra bandeirada mais cara do que o que anda com palio. Então que palhaçada é essa que vocês estão botando dificuldade de tarifa? E nós estamos botando dificuldade nisso, porque a gente que põe, a gente começa a criar problema para a regulamentação. Exatamente. Aí a gente fica com uma predação interna no sistema, porque nós temos que ter o mesmo preço. Nós temos, na verdade, que concorrer em qualidade de serviço. Hoje nós concorremos em preço. Na verdade, nós brigamos o povo. Sim. Né? Porque lá, pelo menos no meu município, lá em Aracaju, o que acontece muito é o seguinte: o transportador escolar presta o mesmo serviço que eu. Ele não favorece o meu trabalho, mas ele apoia um clandestino, ele ajuda um pai de família que está precisando de um transporte ali, que pode pagar, mas por conhecimento ele faz mais barato. Ele chega no aluno que ele passa na mesma rota que eu, porque infelizmente Aracaju é pequeno e a gente se encontra com praticamente todos os transportadores ao mesmo tempo. Entendeu? O que é que acontece? Ele vê aquele aluno que vai no meu carro, ele bate na porta do cliente e diz: vou cobrar R$10, R$20 mais barato e vai. Então, o culpado, mais o culpado disso, somos nós mesmos. Eu estava conversando com o Jackson lá fora justamente essa questão. Se nós conseguirmos tarifar o serviço do transporte escolar, vai minimizar esses problemas que nós temos. E aí, pessoal, tem uma outra questão, uma que é importantíssima. Veja bem, uma vez na minha cidade, eu estava com a prefeitura e falando com os caras o seguinte: nós temos que tarifar esse negócio. E os caras falaram assim: mas quanto seria a tarifa? Eu falei: você faz um cálculo da remuneração do serviço. Hoje, em Belo Horizonte, seria aproximadamente R$250. Aproximadamente. Aí o cara virou para mim e falou assim, da prefeitura: mas aí o filho do pobre não pode pagar. Eu falei para ele: quem disse que escola é para pobre? Ué, peraí, meu amigo. Você coloca, eu vou explicar. Você põe um carro de 100 mil na rua, cheio de adesivo, de faixinha, você exige tudo desse cara, você mata ele com exigência, você onera o serviço, você encarece o serviço, e você quer que ele faz de graça? Não estou te entendendo, não, Então vamos trabalhar de Kombi. Se o filho do pobre quer usar o escolar, porque o sistema escolar é um sistema caro, é um sistema de motorista particular para aquelas crianças, é caro isso, o investimento. Você tem que subsidiar. É isso que você tem que fazer. Agora, você quer que eu faça serviço social? Meu amigo, isso é obrigação do Estado. E vou além. Falei, e outra coisa, nós temos que acabar, e o projeto traz isso, Bezerra, com a história do passe livre.
Chegou lá, tem uma discussão na Prefeitura de Belo Horizonte de dar passe livre para menino. Eu sou do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, eu acho ótimo o passe livre. Cheguei com o vereador, Gilson Reis, meu amigo, falei, ó, você está de parabéns. Ele até assustou, porque ele achou que eu ia brigar com ele para o passe livre. Falei, você está de parabéns, tem que dar passe livre para todo mundo. Ó, vou mais, escolar tem que ser de graça. Agora a questão é a seguinte, como é que está funcionando o passe livre? Diz, ô fulano, não, é que o ES, projeto de lei, faz o cadastramento na prefeitura e o cara recebe um cartão para andar. Ah, legal, um cartãozinho, né? Ele é um cartão. Falei, pois é, mas ele vai andar no ônibus? Ele falou, é. Falei, tá errado. Nós somos a favor do passe livre, mas o aluno não pode ser passageiro. Estão entendendo? Quer dar passe livre? Daí, meu filho, vamos defender isso, nós não podemos ser contra isso não. Se a gente for contra o passe livre, a prefeitura bate na gente, a opinião pública bate. O que nós temos que dizer é que o aluno que é pago pela prefeitura não tem que ficar exposto aos riscos do ônibus. Não é assim? Exatamente. Que papo é esse então? Fica cobrando segurança e na hora de pagar quer botar o menino em pé, quer botar sem cinto, quer andar lá sem cadeirinha. Dá o passe livre dentro do sistema escolar. Essa é a nossa defesa. O projeto traz isso. O projeto proíbe qualquer passe livre fora do sistema escolar. Vai dar na mão do autônomo, vai pagar na mão das cooperativas. Essa é a ideia. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma matriz de transporte bem definida, porque senão cada um cobra um preço. Por isso eu tenho que entrar no público, por isso eu tenho que trabalhar o conceito de tarifa, porque na hora que eu preparar o sistema para receber esse estudante da rede pública, que é aquilo que você disse, certo? Eu preciso ter um valor unificado. Isso hoje é uma questão de sobrevivência. E essa é a discussão que nós estamos tendo com o governo. Ó, você quer padronizar? Beleza, mas peraí, me explica esse negócio direito. Você quer definir um tipo de veículo para uma atividade que é privada? Está estranho. Você quer definir que pastilha que eu vou usar na cozinha do meu restaurante? Está estranho. Então, se você quer padronizar, nós vamos concordar com você, desde que você vai ter que unificar todo o regulamento. Nós queremos ser serviço público. Aí você pode definir o carro que você quiser, porque o preço do aluno é você que define, e você vai definir com base em critério matemático. É isso aí, gente. É isso aí. O importante disso tudo também é realmente ele fiscalizar, porque ele não faz o papel deles. Gente, Fernando Júnior. Fernando Júnior. Próximo. Foi não? Próximo é Carla. Já foi. Respondeu? Daniel. Eu queria saber apenas a questão de financiamento, né? O colega ali de Aracaju, ele mencionou, e tendo em vista assim, o nosso veículo, a média de 50 mil abaixo, e um carro de 180 mil, e como é que se daria, né? Essa questão? Porque os bancos, eles vão pedir garantia. Eu, particularmente, não tenho movimentação bancária, e aí, como é que fica? Eu vou lhe responder. O que acontece é o seguinte: hoje nós não temos linha de crédito nenhuma para poder adquirir um veículo desse. Então, se a gente tiver de pegar esse veículo da padronização, vai ser da nossa maneira, pegando crédito. Hoje seria pelo CDC, que acho que financiamento não faria, né? Não acredito que financiamento abriria para micro-ondas. Mas, de qualquer forma, infelizmente, é inviável, não tem condições nenhuma de um transportador escolar que queria um veículo desse. Daniel, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? No projeto que nós vamos dar entrada lá na Câmara de Deputados, a gente está solicitando ao governo que eles nos dê os incentivos que o táxi tem. As isenções de ICMS, de IPI, a isenção do IPVA, é para minimizar o valor do carro. Junto com isso daí, nós vamos lutar para que o BNDES crie uma linha de crédito específica para o transportador escolar, com um prazo maior e com juros menor. Porque por mais que o carro venha com valor alto, você tem um prazo maior para poder pagar, você vai sentir muito menos. Claro que mesmo assim o valor ainda vai ficar alto. Então essa é uma luta que nós estamos traçando, estamos brigando, mas vamos fazer de tudo para que, se tiver de vir, venha. Mas para que você possa continuar no sistema, para que eu possa continuar no sistema também, todos nós. Porque a dificuldade é essa, você adquirir um veículo daquele, certo, no valor que ele está vindo, e manter no sistema, porque infelizmente hoje é inviável. Faz a pergunta.
Gente, Esses novos. Então. Pronto. Depois o carro recebe. Foi falado lá no quinta-feira, você lembra? Chegou na vida, o carro acabou, o que vai fazer agora? Tem opção. O que eu vejo que você vai fazer é tentar vender, porque hoje alguns municípios do interior compram vans usadas para fazer aquele transporte clandestino de passageiro. A única opção que eu vejo é a gente se deslocar para o interior de qualquer estado para tentar vender para esses particulares, porque outra opção você não vai ter. Infelizmente você não tem opção. Isso aí foi questionado no BNDES. Foi. Essa questão da vida útil do veículo perguntou, gente. A resposta do governo era que o veículo seria exclusivo para transporte escolar. E sendo exclusivo, né, nós estamos presentes, não poderia ter outra finalidade. O carro teria que ser realmente vendido para desmanche. Essa foi a resposta que ele nos deu. E aí foi questionado, ele disse, não, mas o sistema vai remunerar para isso, ou seja, vocês vão ganhar o suficiente para trocar o veículo. Só não explicou como, né? Não é isso? Outra pergunta. Marcondes vai fazer uma pergunta para Sandro, não é isso? Para que você pudesse analisar o ponto de vista dele, o que é que ele colocou? Digamos, se caso o governo viesse perguntar, você compra, o que é que a gente oferecia para isso? Dentro desse sistema que a gente falou do público, o que é que ele perguntou? Que existe em média de 180 mil veículos. Então, atrelado a isso, logicamente, teria a oportunidade de ter 180 mil empregos. Então, a gente também geraria emprego. Então, o que você analisa sobre isso? Seria uma forma também viável de ser um argumento, de ver que seria possível? Você pode repetir? Primeiro eu vou dar uma mensagem, passando mal de olhar. Eu vou responder para ele. Ao meu ver, essa questão não, na questão da produção de emprego. Porque na maioria dos transportadores escolares, somos nós os donos que prestamos o serviço. Isso até porque, infelizmente, para pagar um motorista fica inviável, a gente não tem condições. Então esse argumento é falho. Mas a gente tem um argumento muito mais forte, que é a questão da organização e mobilidade urbana. Então se a gente fizer por onde mostrar que 180 mil transportadores estão lutando para fazer com que a mobilidade urbana e a prestação do serviço venha a ser de uma maneira melhor, acredito eu que para o presidente, visivelmente, vai ser muito melhor. Ô Marco, só um minuto. Essa colocação sua tem que tomar muito cuidado, porque ela chega a ser assim, muito frágil na forma de argumentar. Porque eu vou te responder a pergunta com outra pergunta. Quantos empregos você acha que vão ser gerados na fabricação desses carros? Né? Já pensou? Então, assim, é claro que nós vamos ter um impacto no segmento, um prejuízo, as pessoas vão abandonar a atividade, mas você precisa de muitos metalúrgicos trabalhando para fabricar 130 mil veículos, não é? Isso é igual a história da carroça do carro. Quando fizeram o carro, lá em 1929, vamos desempregar os carroceiros. Mas vamos empregar os mecânicos, vamos empregar os motoristas, vamos empregar o pessoal de posto de gasolina, os vendedores de peça. O mercado vai mudando, essa é a verdade. Então eu acho que essa questão do emprego não vai ter esse impacto, vai ter pra gente, são os nossos empregos. Mas no país como um todo, eu acho que nesse aspecto será até benéfico. Eu só queria eu estive com a senadora do meu estado tem uns 15 dias, e aí a gente conversando, eu falando para ela que a minha preocupação maior, além disso aí, é a questão da mobilidade, né? Como a minha irmã estava dizendo que aqui tem ruas que você entra e não tem como sair, uma van não tem como fazer a manobra para sair. E eu fui falar com a minha senadora, eu falei, senadora, a minha preocupação, ela falou assim, nunca mais argumente isso. Eu falei, mas como assim? O caminhão do lixo entra. Se o caminhão do lixo entra, o governo não quer saber se a van vai entrar ou não. Entendeu? O governo também não quer saber como é que o caminhão do lixo entra, né? Porque se tiver que arrancar qualquer coisa, ele passa por cima. Eu pergunto. Mas é
Peraí, gente. Próximo. O seguinte é que eles falam muito de mobilidade urbana. Eles falam muito de mobilidade urbana. Só que, pronto, vou dar um exemplo lá em João Pessoa. Nós temos uma escola lá chamada GEL, que fica na Rio Carneiro, onde de meio-dia e 45 a 1 hora da tarde chega em média 30 Ducatos. Estão tudo por baixo. Agora me diga aí, durante 15 minutos, 10 minutos, chegando 30 micro-ônibus. Outro raciocínio perigoso. Outro raciocínio perigoso, muito perigoso. O trânsito com certeza iria travar naquela região e ninguém ia conseguir mais sair do canto. Olha, gente, nós temos que tomar muito cuidado com essas colocações. O que você está dizendo, eu entendo perfeitamente, porque eu sou operador e sei exatamente o que você está falando. Mas eu vou fazer aqui o papel do governo e vou te mostrar como é que se desconstitui o seu argumento facilmente. O micro-ônibus padronizado, ele é um veículo de maior capacidade ou de menor capacidade que a van? Obviamente que no lugar de um micro-ônibus, eu elimino 3 vans. Você está fazendo um raciocínio como se cada operador adquirisse um micro-ônibus, não é isso? Você está com esse raciocínio, que é a lógica. É a lógica. Só que o governo, ele argumenta ao contrário, ele faz o argumento inverso. Ele vai dizer o seguinte: tudo bem, que no início pode acontecer isso. Todo mundo vai adquirir o seu micro-ônibus. Mas se todo mundo adquirir um micro-ônibus com capacidade de transporte maior, eu vou ter um desequilíbrio no início. Eu vou ter mais vaga no sistema do que aluno. Mas o problema é que eu tenho uma Ducato, uma Ducato com 15 passageiros. Um exemplo, não vai chegar a 30 vans de uma vez só? Hoje chega a 30 vans com 15 alunos cada um. Mas se eu tenho um micro-ônibus que leva 20, eu vou conseguir mais 4 alunos, 5 alunos. Vai chegar aos mesmos 30. Entendeu? A mesma coisa. Peraí, gente, não é bem assim não. Olha o cálculo aritmético. Vamos lá, por exemplo, eu tenho 15 alunos, eu tenho 10 carros, 150 alunos. Eu tenho 10 vans transportando 15 alunos. São 150 alunos. Se eu tenho um micro-ônibus com capacidade de 30 passageiros, na verdade, eu vou ter que ter só 5. Eu tenho que ter só 5. 5 vezes 30, 150. Que é os mesmos 150 das 10 vans. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Isso é a realidade que vai acontecer. Porque ninguém quer ficar desempregado, todo mundo vai entrar. Só que o governo nos constitui dessa forma. Ele vai dizer o seguinte: eu vou estar aumentando a capacidade de transporte, porque o carro tem mais capacidade. Consequentemente, eu vou estar dando mais oportunidade para os alunos. Vou estar tirando carro particular do entorno das escolas, porque eu vou ter mais vagas dentro do sistema e vai melhorar o trânsito, porque é mentira. Eu só estou fazendo esse argumento para te mostrar como que eles usam essa argumentação. Só para isso. Eu tenho um problema mais grave que ele não explica. Que eu vou dizer para ele o seguinte: ótimo, acessibilidade, né? Eu vou descer o deficiente aonde? Eu não tenho onde parar. Não é isso? Essa é a discussão. Aonde que eu vou enfiar aquele elevador? Não responde não, isso é para ele responder. Vamos lá, respondeu a pergunta? Próximo. Mais alguém tem alguma pergunta? Só a respeito, rapidinho, só a respeito da pergunta que Daniel fez e para responder. É por isso que nós damos e vamos buscar a voz lá do governo. Porque o governo pode usar esse argumento. Mas pelo menos lá em Sergipe a gente derruba. Porque o que acontece é o seguinte: nós temos 30 veículos também que passam lá na escola. Então vamos botar 10, né? Com 15 passageiros cada. Mas só que o transporte lá é individualizado e particular. Aquele aluno que vai naquele carro não vai passar por ele, a não ser que aquele transportador queira passar ele para cá. Então não tem como jogar 5, 6, 7 alunos de outro carro no meu. Você está entendendo? Então vão permanecer os 30 veículos para na mesma escola. Sergipe, por exemplo, se acontecer a paralisação via aí, a gente for obrigado a botar 250 micro-ônibus, Sergipe para. No horário de entrada e saída de veículo, a Aracaju não vai rodar. Porque as escolas, elas ficam situadas nas grandes avenidas, nos locais onde tem maior fluxo de carro. Então a gente hoje tem consciência que hoje já é difícil a mobilidade urbana, e com esses veículos ainda mais. Vou fazer só uma colocação. Vamos supor, 100 carros, 100 vans, você troca para 100 ônibus, você vai quebrar o sistema. Por quê? Você não vai ter alunado para uns 100 ônibus. Então alguém ali não vai aguentar o tombo. Isso.
alguém ali não vai aguentar pagar a prestação, alguém não vai aguentar pagar a manutenção do carro, então alguém vai sair. E vai ficar só quem tem capital para ficar. Então, o mau olho meu desse sistema é esse. Lá em Sergipe, esse ano agora tiveram diversas audiências públicas a respeito da mobilidade urbana. E nós não temos, na verdade, a gente não tem espaço lá também para discutir. Só que numa dessas audiências de mobilidade urbana eu participei. Apresentei o trabalho da cooperativa e fiz algumas perguntas para o pessoal de lá. Aí a resposta que a moça me deu, que era a organizadora do trabalho lá sobre mobilidade urbana, a resposta que ela me deu foi o seguinte, que a intenção da prefeitura era regulamentar e licitar. Só que acredito eu que com essa questão da padronização, um dos itens que seria para licitação seria ter um veículo adequado ao sistema. E o veículo adequado ao sistema vai ser esse veículo que está por vir. Então, o que aconteceria se acontecesse essa questão da licitação? Nós sairíamos do mercado. Quem vai entrar? Quem vai entrar são os grandes empresários que hoje dominam o sistema de transporte público lá no estado de Sergipe. São 200 ônibus hoje que rodam de maneira irregular, certo? Eu já estou enfiando o dedo também no barraco. Eu estou comprando briga lá com gente grande, porque infelizmente tem que ser assim. Nós temos que dar a cara para a briga mesmo, porque senão a gente não melhora. A gente sai do sistema, vai ser excluído pelo que infelizmente está por vir. A leitura é essa. Vocês estão falando o que vocês falaram da questão da licitação. E quando falou na cooperativa, quando você falou na questão, o pessoal está ouvindo? Fala aqui.